Prontos? Preparados para se impactar com a realidade espiritual de Cristo? Neste caso, vamos direto para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, aonde diz: Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Bom, Cristo disse que estava morto, mas exatamente quando e onde ele esteve morto? Simples, na carne. Sim, Cristo esteve morto na carne. Mas exatamente quando se deu este acontecimento? Por acaso, sobre a pessoa de Jesus na crucificação? Não. Porque isto é apenas um símbolo que ilustra a realidade espiritual que deve acontecer com cada um de nós. Veja o que consta no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, onde diz: O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, não estamos falando de Jesus, até porque o cordeiro é Cristo e não um homem de carne e de sangue. Neste caso, o cordeiro foi morto desde o princípio da criação. Mas veja bem, primeiro é o natural, depois o espiritual. Ou seja, o natural é o princípio da criação. Sim, já o corpo espiritual, o homem espiritual, é a finalização da obra de Deus concluída. Neste caso, veja bem o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o corpo natural. Sim, o natural é o princípio da criação. Ressuscita o corpo espiritual. Aqui podemos ver o que Jesus afirmou no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Aonde? Veja. Semeia-se o corpo natural. Ressuscita o corpo espiritual. Corpo espiritual, estamos falando de Cristo. É Cristo que precisa ressuscitar. Sim, porque Cristo estava morto na carne. Sim, desde o princípio da criação. O princípio da criação é o natural. Sim, estamos falando a nível espiritual. Neste caso, Cristo precisa ressuscitar na carne, porque é na carne que ele se encontra morto. É na carne que ele se encontrava morto e foi na carne de Jesus que ele ressuscitou. Foi na carne dos apóstolos que ele estava morto e foi na carne dos apóstolos que ele ressuscitou. E esta realidade espiritual deve se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua. E se você acha que eu estou enganado, veja o que Paulo cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Portanto, disse Paulo, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O comer o pão e beber o cálice é anunciar a palavra. Sim, o mistério do Criador. Paulo, todas as vezes que ele estava pregando a palavra do Criador, ele estava anunciando a morte do Senhor, até que ele retornasse. Sim, porque Paulo sabia muito bem que Cristo se encontrava morto em cada uma daquelas pessoas e que Cristo precisava ressuscitar na carne, porque não é a carne que ressuscita no cemitério, e sim Cristo que ressuscita neste corpo. Porque é neste corpo que Cristo está morto. Por isso, repito, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É Cristo que está morto na carne. É Cristo que precisa ressuscitar para que de fato nós possamos ter vida em si mesmo. Seria isso? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.